Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade às questões a respeito de inquérito policial, nessa que será a última aula sobre o tema específico de inquérito policial. Então vamos lá, questão número 8, em continuidade às questões que estávamos vendo, diz o seguinte: em determinada comarca de um estado da federação, em razão de uma denúncia anônima e após a realização de diligências, a Polícia Civil prendeu Maria, de 18... Calma aí que eu apanho dessa caneta. Aê! Prendeu Maria, de 18 anos de idade, que supostamente traficava maconha em uma praça nas proximidades da escola pública onde ela estudava. Levada à delegacia de polícia local, Maria foi autuada e indiciada, autuada em flagrante. Depois de reunidos elementos informativos suficientes, o delegado elaborou um relatório com a descrição dos fatos, apontando os indícios de autoria. Com o encerramento das investigações, o inquérito policial foi encaminhado à autoridade competente. Com relação à situação hipotética descrita no texto, assinale a opção correta. Vem comigo aqui. Então, pessoal, foi um inquérito policial, na verdade que foi um auto de prisão em flagrante, que ocorreu tudo conforme a lei, tudo perfeito, não há qualquer tipo de irregularidade, pelo que a gente pode ver aqui na descrição dessa situação. Ela foi presa em flagrante, foi conduzida à delegacia, lavrou-se o auto de prisão em flagrante, depois o delegado de polícia relatou o inquérito policial, tudo certo, e encaminhou à autoridade competente. Vamos lá então às alternativas. Letra A. O prazo para a conclusão do inquérito policial não poderá ser superior a 10 dias. Ok. De fato, ela foi presa em flagrante. A questão ela não dá muito a entender se ela continuou presa ou não, se a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mas tudo bem. Seguindo lá o artigo 10 do Código de Processo Penal, vamos dizer então que foi uma prisão em flagrante, que eventualmente foi convertida em prisão preventiva, então ela estava presa, tá bom? O prazo para a conclusão do inquérito policial não poderá ser superior a 10 dias. E aí, galera, certo ou errado? Indiciado preso, qual que é o prazo do inquérito policial? Mesmo ainda que seja um auto de prisão em flagrante? 10 dias. Qual que é o problema? O problema é que o crime que ela praticou, tráfico de drogas. Então não se aplica o prazo do Código de Processo Penal. A gente vai ter que aplicar o prazo lá da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, que vai dizer que o prazo do inquérito policial, quando o indiciado estiver preso, são 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. E se o indiciado estiver solto, 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. No caso, a questão está errada, porque diz que não poderá ser superior a 10 dias. Errado, porque a gente está diante do crime de tráfico de drogas. Ok? Letra A, errada. Vamos em frente. Letra B. A duplicação do prazo para o encerramento do inquérito policial poderá ser requerida apenas pelo Ministério Público, por ser ele o titular da ação penal. Nada disso. Vai ser requerido pelo delegado de polícia, tá? É o delegado de polícia que está investigando e que vai solicitar a duplicação do prazo, a prorrogação do prazo do inquérito policial. Letra C. No relatório encaminhado ao titular da ação penal, só um minutinho, vem comigo aqui, pessoal. Olha só, o delegado de polícia é quem vai requerer representar pela prorrogação do prazo. E se por acaso o Ministério Público fala, não, eu não vou prorrogar exatamente porque eu já quero oferecer a denúncia. O Ministério Público pode oferecer a denúncia? Pode. Pode. E acabou que o delegado de polícia ia fazer mais. Ele vira, não, me dá o inquérito policial que eu já vou oferecer a denúncia agora. Se o Ministério Público já tem a sua opinião delicti formada, perde o objeto do inquérito policial, que é dar esse subsídio de elementos de informação ao Ministério Público, beleza? Mas no caso, quem vai requerer essas diligências, quem vai requerer a prorrogação do prazo, em regra vai ser o delegado de polícia, tá bom? Letra C. No relatório encaminhado ao titular da ação penal, quem que é o titular da ação penal, galera? O Ministério Público. Tá? A menos que seja um crime de ação penal de iniciativa privada, que aí vai ser o particular. No relatório encaminhado ao titular da ação penal, a autoridade policial não era obrigada a justificar as razões da classificação do delito. Errado. Uma das funções do relatório final do inquérito policial é exatamente fundamentar as decisões, as investigações que foram feitas e a tipificação do crime. Qual é o crime que o delegado de polícia entende que foi praticado pela indiciada, no caso aqui o tráfico de drogas, ok? Então ele tem que justificar, sim, as razões da classificação do delito e tipificar a conduta.
Letra D. O inquérito policial poderia ter sido instaurado em razão de notícia anônima, desde que tivessem ocorrido investigações preliminares para averiguação dos fatos noticiados. Tranquilo, né, galera? Tranquilo, sem dificuldade. Corretíssimo. Inquérito policial, crimes inqualificada, né, a denúncia anônima, requer a VPI, verificação da procedência das informações. Letra E. Será necessário nomear curador especial para Maria, em razão da natureza hedionda do delito por ela cometido. Não, galera, lembra lá do artigo 15? Maria tem quantos anos? Maria tem 18 anos de idade. De acordo com o artigo 15, Maria precisaria de um curador. Só que o artigo 15 ele perdeu a sua aplicação prática, porque não há que se falar mais em indiciado menor, aquele indiciado entre 18 e 21 anos de idade, com a redação do novo Código Civil, novo, né? Porque existia um anterior, mas o novo Código Civil de 2002, ok? Então não há que se falar nessa menoridade relativa, nessa incapacidade relativa, e portanto não precisa e não será nomeado um curador para Maria, apesar dela ter 18 anos, ok? Então errado, não há mais aplicação do artigo 15 do Código de Processo Penal. Questão 9. Com base na aplicação e interpretação da lei processual, bem como do inquérito policial, julgue os itens a seguir. A fim de assegurar o sigilo necessário à elucidação de um fato, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados. Galera, olha só, lembrem lá do artigo 20, parágrafo único do CPP, tá bom? A questão está correta. A fim de assegurar o sigilo necessário à elucidação de um fato, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados. Beleza? Isso daqui tem muita relação com o princípio da presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade. Não pode constar na folha de antecedentes criminais inquéritos policiais que estão em curso. Fechou? Vamos em frente. Questão 10. Para o STF, a autoridade policial pode indiciar a autoridade pública com prerrogativa de foro, independentemente de prévia autorização do órgão judicante competente no qual tramita o inquérito policial. Galera, errado, né? Tranquilo. O STF entende que quem tenha foro por prerrogativa de função, para que a autoridade policial venha a indiciar esta pessoa, é sim necessária prévia autorização do tribunal competente. Questão de ordem no inquérito 2411 do STF, que nós conversamos. Portanto, questão 10, errada, precisa sim dessa autorização judicial para proceder a indiciamento de quem tenha foro por prerrogativa de função. Questão 11. Questão 11, nós temos essas 3 assertivas e depois uma 4ª assertiva para a gente dizer qual que é a letra que que vão estar corretas as assertivas. Calma aí, aqui. Então, olha só. A respeito do inquérito policial, das disposições preliminares do Código de Processo Penal, estão certos apenas os itens. Primeiro, aos processos em curso, a lei processual penal será aplicada imediatamente, mantendo-se, todavia, os atos praticados sob a égide da lei anterior. Tranquilo, né, pessoal? Não é um tema de inquérito policial, é um tema que está lá nas disposições preliminares do Código de Processo Penal, artigo 2º do Código de Processo Penal. A regra do tempo rege o ato e a regra da aplicação imediata com o advento de uma nova lei processual penal, seja ela benéfica ou prejudicial ao réu. Portanto, a primeira, perfeitamente correta. A segunda, caso tome conhecimento da existência de novas provas, a autoridade policial poderá determinar o arquivamento do inquérito e proceder a novas diligências? Não, pessoal. Se tiver conhecimento de novas provas, a autoridade policial deve proceder a novas diligências e não determinar o arquivamento do inquérito policial, coisa que ela sequer pode fazer. Artigo 17 do CPP. Terceiro,
Ocorrendo o arquivamento do inquérito por falta de fundamentos para a denúncia, a autoridade policial poderá dar continuidade à investigação se tiver notícia de outras provas. Agora sim, tudo certo. Artigo 18 do CPP. O inquérito policial que foi arquivado por falta de fundamento para a denúncia, ou seja, por ausência de justa causa para a denúncia, perfeitamente possível que venha a ser desarquivado, perfeitamente possível que o delegado de polícia proceda a novas investigações se tiver notícias de novos fatos. Beleza? Olha aí na tela então, estamos certo, errado, certo. Primeira e terceira estão corretas. E a quarta? A autoridade policial poderá manter o indiciado incomunicável por até 5 dias, se essa medida for indispensável à investigação. Galera, artigo 21 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal. Logo, não pode haver incomunicabilidade de ninguém. Questão 4, errada. Estão certas, portanto, a 1 e a 3. E o nosso gabarito é a letra B. Vamos em frente. Questão 12. O Código de Processo Penal, em diversos dispositivos, utiliza a expressão indiciado para indicar a pessoa em relação à qual existe inquérito policial em curso. Beleza. Assinale a opção correta acerca do indiciamento no âmbito do procedimento policial. Letra A. Quando ausente ou deficiente, o que, pessoal? A questão está falando do indiciamento. Cuidado, tá? Vem comigo aqui. A questão está se referindo especificamente ao indiciamento. Então, quando ela diz quando ausente o indiciamento, ou seja, quando não houver indiciamento, quando deficiente o indiciamento, não foi devidamente fundamentado, não foi devidamente tipificado, tá bom? Então está se referindo ao indiciamento. Vamos voltar para a questão. Quando ausente ou deficiente, vicia o inquérito policial e, consequentemente, contamina também o processo criminal a que se destina. Galera, eu não falei para vocês que a prova ia tentar, de todas as maneiras, trazer algum fundamento para que, de alguma forma, você viesse a acreditar que vícios do inquérito policial viriam a anular a ação penal? Mais uma vez, a banca tentou, mas a gente não vai cair nessa. Estamos combinados? Professor, mas e o indiciamento? A falta de indiciamento ou deficiência no indiciamento vicia o inquérito policial? Vicia. E daí? Qual vai ser a consequência prática disso? Nenhuma. Claro, pessoal, não estou falando que assim, se o delegado ele agir com desídia, ele pode vir a responder administrativamente na corregedoria. Claro que existem consequências, mas não vai ter uma consequência para a punição do agente. Não vai ter uma consequência para que ele venha a ser responsabilizado diante da ação penal. Beleza? Mas claro que pessoalmente, para o delegado de polícia, para suas funções, ele pode sofrer algumas consequências, mas não vai sofrer uma consequência para a persecução penal. Ok? Então, a letra A, errado. Quando ausente ou deficiente, não vicia o inquérito policial, ainda que viciasse, jamais contaminaria o processo criminal a que se destina. Letra B. Poderá ser viabilizado após o recebimento da denúncia. Galera, indiciamento pode ocorrer após recebida a denúncia? Durante a ação penal? De jeito nenhum. Letra C. O indiciamento vincula o ofendido ao oferecimento da queixa, na hipótese de ação penal privada. Cuidado, essa letra C aqui, muita gente já errou essa letra C. Olha só. Quem é o ofendido? O ofendido é a vítima nos crimes de ação penal de iniciativa privada, tá bom? Que é o qual se refere aqui essa questão, a letra C. Vamos supor que o delegado de polícia tenha indiciado uma pessoa por um crime de ação penal de iniciativa privada. Pergunto a vocês, isso significa que a vítima, o ofendido, o titular da ação penal de iniciativa privada, diante deste indiciamento, está obrigada a oferecer a queixa-crime? Não. O delegado pode ter trabalhado, feito inquérito policial, indiciado, relatado o inquérito policial. A vítima olha, o inquérito policial, o fulaninho que praticou determinado crime contra mim está indiciado. Mas quer saber? Princípio da oportunidade e conveniência. Eu ofereço a queixa-crime se eu quiser. Ele pode
se negar a oferecer a queixa-crime? Claro que pode, é uma decisão dele. Ele é o titular da ação penal de iniciativa privada. Então, cadê? Aqui, olha, o indiciamento não vincula o ofendido ao oferecimento da queixa-crime, ok? Não vincula. Errado a letra C. Letra D. O indiciamento deverá ser formulado pela autoridade policial quando requisitado pelo Ministério Público. Errado. O Ministério Público não pode requisitar o indiciamento. Pessoal, são poucas coisas no direito que a gente pode falar que não há exceções. Indiciamento não há exceção. Somente o delegado de polícia. E não pode haver requerimento, requisição, determinação de outros órgãos, ok? Letra E, portanto, por decorrência lógica, é o nosso gabarito que diz: poderá ser formalizado de forma indireta ante a não localização do investigado. Exatamente. Perfeito. É o que nós falamos, né? Que o indiciamento ele pode ser direto na presença do indiciado ou indireto quando o indiciado estiver foragido. Então ele não vai ser notificado imediatamente desse indiciamento, não se procederá ao seu interrogatório na esfera policial, e aí a doutrina convencionou chamar de indiciamento indireto quando o indiciado estiver foragido. Mas é perfeitamente possível que se proceda ao indiciamento, é um indiciamento normal, vai se proceder ao indiciamento ainda que o indiciado esteja foragido. Beleza? Letra E, portanto, é o nosso gabarito. Questão 13, deixa eu já trazer aí as alternativas para vocês. Diz o seguinte: considerando-se o entendimento dos tribunais superiores a respeito do inquérito policial, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. O fato de a autoridade policial encontrar provas que justifiquem o flagrante delito convalida a irregular entrada em residência sem autorização judicial e sem permissão do morador. Galera, cuidado com essa letra A. É um tópico que se estuda mais dentro de prisões, tá? Prisão em flagrante, principalmente, mas que tinha relação aqui na nossa questão, era interessante trazer para a gente já saber. A polícia, ela só pode adentrar numa residência, numa situação flagrancial, se houver fundadas razões de que ocorre um delito em flagrante, tá bom? Que se encontra em flagrante delito. A autoridade policial, os seus agentes de polícia, eles não podem entrar na residência, porque pode ser que tenha um crime que esteja sendo praticado lá dentro. Vamos entrar na casa? Vamos. Arromba, entra na casa, todo mundo parado, todo mundo preso. E aí, então, a polícia começa a vasculhar, começa a realizar buscas e encontra 2 quilos de maconha. Opa, tá aqui a maconha, vocês estão em flagrante delito. De fato, eles estão em flagrante delito porque é um crime permanente você ter em depósito, guardar drogas. Então, em tese, eles estariam em flagrante delito. Todavia, para se alcançar este flagrante delito, os policiais eles procederam a um ato ilegal, que é a inviolabilidade domiciliar sem fundadas razões. E este flagrante delito, em que pese eles estarem em flagrante delito, essa situação não se convalida. Por quê? Porque lá na sua origem teve um ato ilícito que foi essa violação domiciliar sem a devida autorização ou sem fundadas razões de que ocorria um crime. Nesse caso, não poderá haver a prisão em flagrante destes sujeitos. E a prova que foi obtida, até mesmo essa droga que foi obtida, será considerada ilícita. Então gera-se vários prejuízos aí para a investigação. Ok? Letra A, portanto, o fato de a autoridade policial encontrar provas que justifiquem o flagrante delito convalida, não convalida a irregular entrada em residência sem autorização judicial e sem permissão do morador. Errado. Letra B. Nulidade ocorrida em inquérito policial, em regra, contamina todo o processo penal decorrente. Não, mais uma vez, nulidades de inquérito policial não vão contaminar o processo penal. Reparem que nós estamos aqui numa prova de promotor de justiça. E quando nós estávamos nas provas de carreiras policiais, carreiras do judiciário ou agora Ministério Público, as perguntas são as mesmas. Não foge muito. Não foge. Claro que com o advento do pacote anticrime, pessoal,
essas questões de direito processual penal, elas devem dar uma renovada. E é por isso que a gente tem que conhecer muito bem o pacote anticrime, tá bom? Mas é isso, as questões elas não vão ser muito diferentes do que a gente está vendo aqui não. Letra C. O arquivamento fundamentado em excludente de ilicitude resulta em coisa julgada material, não podendo mais ocorrer posterior desarquivamento do feito. Galera, esse aqui é o entendimento do STJ. O STJ realmente entende que, diante do arquivamento fundamentado numa excludente de ilicitude, o inquérito policial não poderia mais ser desarquivado. Todavia, este não é o entendimento do STF, tá? Então, o CESP deu essa letra C como errada. Ou porque ele concorda com o entendimento do STF, que possibilita o desarquivamento diante de um inquérito policial que foi arquivado com o fundamento de uma excludente de ilicitude, ou simplesmente porque ele discorda que este seja um posicionamento pacífico. Havendo divergência, essa letra C estaria errada. Não ficou muito claro, e até hoje não está muito claro qual é o entendimento do CESP e de outras bancas. O fato é que elas não têm cobrado muito essas questões, mas não ficou claro se entende que é o entendimento do STF que é adotado pelo CESP, mas esse passa a ser talvez um entendimento mais seguro nas provas do CESP, uma vez que a gente tem essa prova aqui em 2019, ok? Letra D, em relação às outras bancas, ainda não temos um posicionamento. As bancas, como eu disse, elas se abstêm de cobrar essa polêmica entre o STF e o STJ quando o inquérito policial é arquivado sob o fundamento da excludente de ilicitude. Letra D. É possível constatar constrangimento ilegal em razão da excessiva e desarrazoada duração da investigação, ainda que o prazo de conclusão do inquérito policial seja impróprio. Galera, o prazo de conclusão do inquérito policial é impróprio? Sim. O que é um prazo impróprio? Prazo impróprio é um prazo que não preclui, é um prazo que não gera consequências processuais caso venha a ser desrespeitado. Se você deixa de interpor um recurso dentro do prazo processual, claro que vai ter uma consequência. Você vai perder a oportunidade de recorrer. Ok. Já o inquérito policial, caso seja desrespeitado o prazo de 30 dias da conclusão do inquérito policial, não gera qualquer consequência para a persecução penal. Esse prazo pode ser prorrogado, esse prazo pode ser renovado inúmeras vezes. Inúmeras vezes. 30 dias, depois mais 30, depois mais 60, depois mais 90. É uma investigação complicada, um inquérito policial difícil, de difícil elucidação, ele pode perdurar por anos. O problema é que os tribunais superiores e o STF é o único órgão, na verdade, que já determinou o arquivamento de inquérito policial sem ser o Ministério Público, só ele próprio. Porque ele virou e falou o seguinte, num caso que já perdurava durante anos, no inquérito policial contra um parlamentar, e ele disse que, como já perdurava muitos anos, sem dar novos andamentos, o simples fato de existir aquele inquérito policial contra esse parlamentar, e sendo que, enfim, ele estava respondendo neste inquérito policial sem qualquer fundamento, era concedido mais prazo para a Polícia Federal não fazia qualquer diligência investigatória e ficava indo e voltando, pedindo mais prazo, mas não realizava qualquer diligência investigatória. O STF falou, não, tudo bem, o inquérito policial ele perdurar até mesmo por vários anos, desde que esteja ocorrendo uma efetiva investigação neste inquérito policial. Agora, inquérito policial que fica indo para a polícia, volta para o Ministério Público, polícia pede mais prazo, Ministério Público concede, e isso vai perdurando anos, sem que se dê início propriamente dito a uma investigação, ou que se proceda a diligências investigatórias, é um constrangimento ilegal, sim. Imagina você que começou a responder um inquérito policial há 1 ano, aquela tensão, aquele medo do que vai dar esse inquérito policial, e agora esse inquérito policial já dura 10 anos. Você está há 10 anos sem dormir, com medo de acontecer alguma coisa, você vier a ser preso. Então configura-se um constrangimento legal, esse foi o entendimento do STF. Logo, a letra D está correta, é o nosso gabarito. É possível constatar constrangimento ilegal em razão da excessiva, olha, atenção, e desarrazoada, porque se tiver razões para perdurar 2, 3, 4, 5 anos um inquérito policial, tudo bem, mas excessiva e desarrazoada duração da investigação configura sim um constrangimento legal, ainda que o prazo de conclusão do inquérito policial seja impróprio. Letra
é: o Ministério Público, em seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e ainda presidir inquérito policial. Tava tudo certo, né? Ministério Público tem poder investigatório? Tem. Pode instaurar procedimento investigatório? Sim, é o PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Pode realizar diligências? Pode. Ministério Público pode presidir inquérito policial, galera? De jeito nenhum. Quem preside inquérito policial é o delegado de polícia. O Ministério Público ele tem um procedimento próprio que ele vai presidir, que é o PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Questão 14. No que se refere ao inquérito policial, assinale a opção correta. Letra A. Determinado o arquivamento do inquérito pelo juiz, após pedido do Ministério Público, é vedado à autoridade policial realizar novas pesquisas acerca do objeto do inquérito arquivado, ainda que tome conhecimento de outras provas. Errado, né, pessoal? Tranquilo, totalmente errado. A gente já viu isso daqui em questões anteriores. Artigo 18 do CPP e até mesmo a súmula 524 do STF. Letra B. Nos termos do CPP, a autoridade policial não pode ordenar o arquivamento do inquérito policial nem indeferir o pedido de instauração do inquérito formulado pelo ofendido ou por seu representante legal. Galera, de fato, a autoridade policial não pode ordenar o arquivamento do inquérito policial. Não pode. Por outro lado, a autoridade policial ela pode sim indeferir o pedido de instauração do inquérito formulado pelo ofendido ou por seu representante legal. Claro que pode. Beleza? Então, o erro da questão é falar que não pode fazer isso. Lembrando que, se o delegado de polícia ele nega à vítima, nega ao requerente a instauração de um inquérito policial, este particular pode recorrer? Pode. A quem, professor? Ao chefe de polícia. Qual o recurso, professor? Recurso inominado, porque é um recurso na esfera administrativa, não é um recurso judicial, não vai para o juiz. Então o delegado de polícia ele pode negar a instauração de um inquérito policial requerido por uma vítima? Pode. Fala, não tem fundamento aqui para instaurar inquérito policial, não há crime a ser investigado. Nega, negou. Esta vítima pode se insurgir contra essa decisão do delegado de polícia? Pode, mediante recurso ao chefe de polícia. Ok? Chamado de recurso inominado. É até engraçado falar que é chamado, né? Denominado recurso inominado. Letra C. Conforme o STF, considerando-se a vedação constitucional ao anonimato, não é possível a instauração de inquérito policial com base unicamente em delação anônima, dado a ausência de elementos idôneos sobre a existência da infração penal. Perfeito, e é por isso que eu preciso do VPI, verificação prévia das informações. Vamos ver aqui as alternativas letra D e E, que estão erradas. A letra D diz: o gênero delatio criminis engloba as espécies da delação simples, definida como uma comunicação de crime feita por qualquer do povo, e da delação postulatória, que consiste na requisição de inquérito policial pelo Ministério Público. Galera, a questão ela estava toda correta. De fato, a delatio criminis ela possui duas espécies. A delatio criminis simples, quando é qualquer pessoa do povo, artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, qualquer pessoa do povo informa a autoridade policial a respeito de um crime para que a autoridade policial venha, então, a instaurar inquérito policial. Todavia, existe a denominada delatio criminis postulatória, quando a vítima representa pela instauração de um inquérito policial. O erro da questão é dizer que a postulatória consiste na requisição de inquérito policial pelo Ministério Público. Esse aqui que está o erro. Ok? O resto da questão estava correta. E letra E, para a gente fechar, em se tratando de crimes de competência da Justiça Estadual, o inquérito policial deverá ser concluído, em regra, no prazo de 30 dias. Se o indiciado estiver em liberdade e em 15 dias estiver preso, não. Em 10 dias, se estiver preso, mas é possível que seja prorrogado por 15 dias. 10 mais 15 dias, com o advento do artigo 3º B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E com isso a gente fecha as questões, vem comigo, fecha inquérito policial e desejo a todos bons estudos, dedicação e inclusive
buscar fazer ainda mais questões do que aquelas que a gente trouxe aqui para vocês. Ok? Bons estudos e até a próxima.